Olá vocês, estamos de volta com mais um Ciência e Pesquisa. Ciência e Pesquisa é uma parceria da Unisul TV com a Unitec, Unidade Interdisciplinar de Tecnologia e Ciência da Unisul, e também com a GPEX, Gerência de Ensino, Pesquisa e Extensão da nossa universidade. Bom, hoje o Ciência e Pesquisa vai trazer um assunto diferente. Hoje você vai conhecer um pouco do lobisomem. Hoje nós vamos falar sobre o lobisomem e sobre aquele garoto agricultor ali de perto da divisa com Jaguaruna, que muito silenciosamente vivia a vida de homem e às noites de lua cheia virava lobisomem. E até que arrumou uma bela namorada. Quem vai nos contar sobre isso é a professora, a escritora Elita de Medeiros. Tudo bem, Elita? Prazer em tê-la conosco. Tudo bem, o prazer é todo meu. Bom, falar de cultura, falar de lobisomem, falar também dos pequenos feiticeiros e a tradição do lobisomem é um grande orgulho para nós. Por quê? Porque representa, significa fundamentalmente a história da nossa cultura, da nossa realidade, né? Aquilo que acontece conosco, aconteceu comigo quando guri, que tinha medo de lobisomem, que falava das coisas, que ouvia muitos irmãos Grimm, lia muitas histórias dos irmãos Grimm, Chapeuzinho Vermelho, Soldadinho de Chumbo, enfim. Mas este livro, em especial, Os Pequenos Feiticeiros e a Maldição do Lobisomem, eles retratam a nossa cultura, a nossa realidade, a nossa história. Como é que é ser escritora de um livro tão interessante, né, para mim que já o li e para as pessoas que terão contato ainda seguramente com esse livro, haverão de perceber a importância e a riqueza desse vocabulário que é nosso, né? E que é muito interessante. Professor, como é que é isso, né? Como é que escrever um livro e o que é resgatar a nossa história através dessas fábulas maravilhosas? É trabalhoso. O livro é resultado de uma pesquisa que durou 4 anos junto aos alunos das escolas públicas da região, e durante esse tempo eu consegui compilar aproximadamente 200 histórias. Certo. São versões diferentes de algumas lendas, pode se classificar em aproximadamente 20. E a que eu mais gostei e escolhi para romancear foi essa história do lobisomem. Certo. A figura do lobisomem é interessante porque ela perpassa todas as culturas no mundo inteiro. Então, nós aqui temos a nossa versão do lobisomem. Em outros lugares ela parece diferente. E tem todo um mito cercando a figura, que surgiu por causa de uma doença chamada hipertricose, entre outros detalhes. Até que tem um filme de uma pessoa que tinha essa doença, né? Que tinha uma quantidade de pelos muito grande. Tem alguns. Acho que deve ter uma família no México. Tem uma família no México que eles são artistas circenses em função desse problema genético. Agora conta para nós e para você que está nos assistindo aí, e para o Gabriel, Felipe, professor Elita, como é que é a história do moço ali de perto, aqui de perto da divisa de Jaguaruna com 13 de Maio, que era agricultor, bem apessoado, daqui a pouco encontrou uma namorada na praça da igreja, porque ele não ia na igreja, né? Mas e tinha um boato de que esse garoto era um lobisomem. Se transformava em lobisomem. O mito do lobisomem, ele, por mais que tenha características diferentes no mundo todo, ele tem características iguais, tem traços iguais. É o fato do homem se transformar no lobisomem nas noites de lua cheia. A história é ambientada aqui em Tubarão, na divisa com Jaguaruna, que foi já comentou, no bairro de Congonhas. E ela eu estou recontando uma das lendas que os nossos... Só não vá muito adiante, porque as pessoas devem ler o livro. Tu já contou bastante coisa. Eu estou recontando uma das lendas que nós ouvíamos quando crianças. E nesse trabalho de resgate cultural, essa lenda apareceu muitas vezes, com ligeiras variações. Então, por isso, eu resolvi romanceá-la. O livro, ele não é só a lenda, ele também é a busca das 3 crianças que ouvem a história contada pela avó, para descobrir se realmente existia um lobisomem, quem era essa pessoa, o que acontecia e se essa maldição foi quebrada. Para descobrir tem que ler o livro. Perfeito. Interessante isso, essa colocação, professora. E me diga uma coisa, em uma das linguetas do livro ali, vou chamá-las assim agora, né? As orelhas? Das orelhas, aliás, existe uma alusão na primeira delas sobre a importância da leitura, muito mais que você jogar um videogame ou você estar assistindo televisão, ou, enfim, você estar com outro divertimento. A leitura é fundamental. Como é que qual é a importância do resgate da leitura para essas crianças e jovens, por exemplo? Tem 2 pontos bastante interessantes que eu gosto de salientar nesse trabalho.
Hoje, as crianças, os adolescentes e nós mesmos adultos, nós vivemos assediados por uma mídia visual. E é muito mais fácil apenas observar e não participar. Quando a criança ou mesmo o adulto lê, ele precisa imaginar os cenários. Ele vai criar esses personagens, a versão dele dos personagens, na mente. Então, isso vai exercitar a memória, vai exercitar a linguagem, vai ganhar novo vocabulário, novas construções. Então, é muito importante a leitura. Não estou desvalorizando com isso a mídia tecnológica, os jogos de videogame, a estratégia, enfim. Só que as pessoas que criaram essa mídia, esses aparatos tecnológicos, eram pessoas que liam. Então, eles tiveram a capacidade de criar isso. Aqueles que pegaram prontos, eles também precisam passar, de certa forma, por esse caminho. É preciso ler, é preciso também valorizar a nossa cultura. Nós recebemos muito da cultura de fora, pronta, valorizamos muito e não valorizamos a nossa. Não há nenhum livro que eu tenha conhecimento aqui na região que retrate a nossa cultura, que retrate lendas daqui, mas nós temos muitos de fora. O maior exemplo foi Harry Potter, que é o mais vendido no mundo inteiro, que é uma cultura das Ilhas Britânicas, com o imaginário deles. No início do programa eu falei também de uma palavra dos irmãos Grimm. Os irmãos Grimm não são autores brasileiros, né? E tu tens uma relação extensa de outros autores também na própria orelha do livro. Os irmãos Grimm e o Hans Christian Andersen, o que eles fizeram foi mais ou menos o que eu fiz. Eles compilaram os contos e só registraram isso. Eram contos da tradição oral, até porque não existia a imprensa na época, enfim, então o livro era algo muito caro e muito difícil de ser produzido. Eles tentaram resgatar e guardar para a posteridade. Foi isso que eu fiz com esse banco de lendas, que ainda não foi publicado. E ainda tem um conjunto de outras obras que poderão surgir, deverão estar nas bancas em seguida, professora. Sim, é possível. A gente vai fazer uma paradinha, daqui a pouco a gente volta, pode ser? Pode. Estamos conversando com a professora Elita de Medeiros, escritora, professora da nossa universidade, graduada em Letras e Língua Inglesa, também pela Unisul. Você pode assistir essa entrevista no nosso blog, cujo endereço aparece aí na sua tela, e também fazer perguntas à professora Elita no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. 3 minutos e já voltamos.